Chernobyl. Um dos maiores acidentes nucleares já ocorridos no planeta. Acidente no qual lançou uma quantidade enorme de elementos radioativos na atmosfera, prejudicando drasticamente a cidade de Pripyat na antiga União Soviética. Venha conosco e descubra toda a história envolvida por trás de Chernobyl. O ocorrido de Chernobyl foi um acidente nuclear que aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Ele aconteceu mais especificamente no reator 4 na central nuclear 6 Lenin em Pripyat, na Ucrânia, onde fazia parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este acidente resulta de falhas humanas ocorridas durante um processo de manutenção nos reatores da usina, juntamente com uma falha que acompanhava os reatores do tipo RBMK-1000. Resultando em 2 explosões às 1h23, e os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio. Quando os bombeiros chegaram à usina, encontraram uma grande quantidade de grafite espalhado, um indício claro de que o reator havia explodido e estava exposto. Esse e outros indícios foram ignorados pelos diretores da usina, que se recusaram a iniciar protocolos para evitar que as pessoas entrassem em contato com a radiação. O incêndio no reator 4 durou cerca de 10 dias, e muitas medidas para acabar com as chamas fracassaram. Durante todo esse período, o reator ficou exposto, fazendo com que o material radioativo, como iodo 131 e estrôncio 90, fosse lançado na atmosfera. Essa radioatividade se espalhou e alcançou regiões vizinhas, como a Rússia e a Bielorrússia, e chegou a locais distantes, como os Estados Unidos. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda absoluta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. O operador responsável pelo teste cometeu uma série de erros, tais como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde, a reação nuclear já estava extremamente instável, e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas que continham as pastilhas com cerca de 210 toneladas de urânio 235, já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instalabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão exclusivamente pelo uso do xenônio. Dessa forma, hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente, para frear a emissão de nêutrons, porém quando inseridas, as hastes expeliram certo volume de água do reator, consequentemente a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo-se violentamente. A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como iodo 131, césio 137 e estrôncio 90 para a atmosfera. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão ejetou fragmentos das pastilhas de combustível, bem como grafite aquecido, cerca de 300 kg de fragmentos de carbono. O núcleo do reator fundiu-se graças às altíssimas temperaturas e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos tipos de radioisótopos escapou para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para baixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão.
A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 quilômetros de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo, etc. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salários acima do padrão da época. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. Devido à normalização dos níveis de radiação ao longo dos anos, determinadas áreas de Chernobyl se tornaram seguras para visitantes. Porém, todos devem estar com um medidor de radiação para saber até onde eles podem ir ou quais locais evitar de entrar na cidade. Para realizar uma visita a Chernobyl, é preciso contratar uma agência de viagens especializada, que irá fazer uma solicitação especial para o governo. No entanto, devido aos acontecimentos políticos dos últimos meses, as visitas à cidade fantasmas estão suspensas e sem data prévia de retorno. Existem algumas pessoas que ainda moram nas regiões vizinhas a Chernobyl. Chamados de Samozele, os moradores do entorno se recusaram a deixar suas casas após o fatídico acidente de 1986. De acordo com o site IP Cultura, existem cerca de 130 moradores na cidade de Chernobyl. Além disso, a região também abriga alguns grupos de pesquisadores, trabalhadores e militares que residem ali devido a objetivos profissionais. Além de não ser recomendado morar no local devido aos riscos que uma pessoa pode sofrer ao ficar exposta à radiação por um longo tempo, também é preciso lembrar que o título de cidade fantasma não é uma brincadeira. Atualmente, Chernobyl não conta com uma estrutura adequada e segura para oferecer uma boa qualidade de vida para moradores. Nem mesmo fazer uma horta no quintal de casa pode ser considerado uma prática segura. Logo após o acidente nuclear, a flora e a fauna de Chernobyl foram fortemente afetados. Enquanto os animais terrestres morreram, os aquáticos sofreram com um processo de bioacumulação, o que trouxe desde problemas de reprodução, até efeitos que impactam seus comportamentos. No entanto, ainda hoje alguns animais habitam a região, como é o caso de alguns cachorros. Esse foi nosso episódio sobre a trágica história de Chernobyl. Espero todos vocês até um próximo Fatos. Até mais!